Então, meus amigos e amigas, estamos na sequência 2, slide 2, tá? Vendo então os elementos do ato ilícito. Vimos que os elementos do ato ilícito objetivos são a conduta danosa e a antijuridicidade, e os elementos subjetivos são a imputabilidade, a capacidade de responder pelos seus atos, né? Que não só no âmbito mental, por exemplo, alguém que esteja incorporado em âmbito militar, mas seja menor de idade, ele não tem imputabilidade para crime comum, mas pode ter em relação com os crimes militares, mas vamos deixar isso para lá. Vamos ficar com o exemplo só daquele que alega insanidade mental, né? Ele está querendo se dizer inimputável, ou seja, ele não pode ser imputado, não pode ser cobradas, não podem ser deduzidas acusações de transgressões disciplinares. E estava dizendo que a culpa lato sensu abrange o dolo e a culpa stricto sensu. Dolo, vontade livre e consciente de produzir o resultado, certo? Então dirijo de forma consciente a minha vontade para a produção do resultado que eu pretendo com aquele ato ilícito. Então tá lá, dolo direto, vontade de causar o dano. Quando eu falo de culpa stricto sensu, aquele agente ele não tinha conscientemente a vontade de causar o dano. Então essa é a diferença do dolo para a culpa. No dolo, falando de direito disciplinar, o agente vai cometer a transgressão de forma dolosa, com a vontade livre e consciente dirigida à produção do resultado. E na culpa, ele não deseja essa produção desse resultado, mas ele ocorre. E ocorre por 3 tipos de atuações desse agente, né? No caso, a negligência, né, que significa descaso, acomodação ou falta de cuidado, né? Então, o agente operou não com intencionalidade, mas com culpa, né? Por negligência, ou seja, foi descuidado, né? Diz a doutrina do direito penal, violou a norma objetiva de cuidado existente, necessária na vida em sociedade. Então, ele deixou para lá, foi negligente, não quis saber, não se incomodou com aquilo. Então, um motorista que, por exemplo, está lá no slide, não verifica as condições do veículo ao assumir o seu serviço. Foi negligência, foi negligente. E isso vem a ocasionar um acidente por más condições de manutenção daquele veículo. Ele deveria ter verificado quando da assunção do seu serviço. Então, isso é um caso clássico de negligência. Eu tenho a imperícia, que é a falta de habilitação ou conhecimento técnico exigido por lei para o ato. Então, o militar, no caso do ato ilícito disciplinar, ele não queria cometer aquela transgressão. No entanto, ele não sabe realizar aquela tarefa, ele não tem a perícia necessária. Ele é incompetente no sentido comum. Ele não domina a técnica, a arte para aquela atividade. Então ele comete uma imperícia, trabalha errado, trabalha mal, porque não domina a técnica, porque não teve capacidade suficiente para realizar aquela atividade. E a imprudência, que é a imoderação, a falta de cautela. O agente se revela impulsivo e sem noção de oportunidade. Então, o imprudente é, por exemplo, o motorista que avança o sinal. Isso é imprudente, né? Ele não teve a cautela necessária. Ele foi impulsivo, ele quis passar logo, ele quis resolver logo a situação sem adotar o cuidado necessário, a prudência necessária, tá certo? Violou a norma objetiva de cuidado em virtude disso, por imprudência. A imperícia é a falta de habilitação e a negligência é o descaso, a acomodação, né? Quando a gente fala de negligência lá em cima,
a gente tem duas categorias de culpa, só para informação de vocês, né? A chamada culpa em vigilando, isso lá no direito civil, tá legal? Que é aquela que os pais têm em relação aos filhos, os tutores e curadores pelos seus pupilos, tutelados e curatelados. Então, eu tenho o dever de vigilância em relação aos meus filhos menores e qualquer ato ilícito que eles venham a cometer na vida civil, eu posso ser responsabilizado por culpa em vigilando. Isso está no Código Civil de uma forma bem clara, né? Eu não, o dano não é porque o agente é menor que o dano deixa de ser ressarcido. Os pais podem ser responsabilizados pelo ato ilícito por culpa em vigilando. E a chamada culpa em eligendo, que advém de uma má escolha, né? Então é aquela responsabilidade que os patrões têm pelos atos dos empregados, né? Se ele escolheu mal o empregado dele, ele pode ser responsabilizado civilmente ou na Justiça do Trabalho por culpa em eligendo, elegeu mal, né? Então, modalidades de culpa, estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia. A outra modalidade de culpa, lato sensu, é o dolo, a vontade livre e consciente de produzir o resultado. Ok? Isso tudo está nos slides aqui, eu estou passando os slides aqui ao lado. Felizmente não tenho como mostrar para vocês, mas assistam a essa minha exposição aqui, a essa minha conversa com vocês com os slides do lado e vão passando e verificando o que eu estou falando, tá? A reparação com o elemento de consequência do dano. Então, quem comete ato ilícito tem que reparar, né? Então, violou a ordem jurídica, causou dano a outrem e fica por isso mesmo? Não, existe uma ordem jurídica que visa reparar. E o que visa reparar o dano em âmbito administrativo disciplinar? É exatamente a punição disciplinar, né? É dando corretivo, fazendo uma restauração da ordem através da aplicação da punição. Lá no Direito Civil, 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único do 927 do Código Civil. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem. Então, basta a gente saber isso, né? É uma teoria geral. O direito civil é um direito que traz os fundamentos básicos do direito. Então, se na vida civil temos que reparar os danos, em âmbito administrativo e disciplinar também, se cometemos uma ofensa à ordem jurídica das normas de exercício profissional que regram a nossa conduta, tem que haver uma reparação através da punição, né? Que pode se dar inclusive em âmbito civil, como falei lá. Responsabilização do militar, 3 âmbitos de responsabilização independente: civil, penal, administrativa. A administrativa é a disciplinar, civil é exatamente reparação de dano, tá certo? A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, foi submetido o cidadão a um processo criminal, foi condenado, né? Ele é o autor do fato e a culpabilidade dele foi comprovada. Se houver reparação civil, nessa hipótese, nesse caso concreto, não há de se cogitar mais no processo civil em perquirir se aquele fato existiu e se aquele autor foi o culpado. Se tem uma sentença condenatória contra ele, ele é o culpado, ele foi condenado por isso, e aí essa sentença condenatória é executada no juízo civil, né, para obter uma reparação pecuniária quando for o caso. Correto? Agora, então, vamos ver as questões referentes a esses 3 âmbitos de responsabilização: civil, penal e administrativo. Falar de ilícito civil, ilícito penal e ilícito administrativo.